eu sou a Cristiane Taniguchi e aqui eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado que envolve atualizações na construção de mapas genéticos. O primeiro mapa genético foi construído em 1913 por Morgan e seu estudante Sturtevant, através de estudos com moscas das frutas. Eles observaram em seus experimentos um desvio na proporção esperada pela lei da segregação independente proposta por Mendel, e relacionaram esse desvio à possibilidade das características estudadas estarem em regiões próximas do cromossomo, e que os indivíduos que continham a mistura das características parentais eram consequência de uma quebra nos cromossomos, evento hoje conhecido como crossing over. Contando o número de indivíduos que sofriam a quebra no cromossomo, eles estabeleceram uma medida de distância genética, chamada de Centimorgan. Conforme a frequência de indivíduos se aproxima da proporção mendeliana, podemos considerar que as regiões estudadas não estão ligadas, ou seja, segregam independentemente. Mas é importante adicionarmos mais marcadores no nosso mapa, pois pode ser que a gente só precise de outro marcador genético para estabelecer a relação entre eles. Além disso, quanto mais marcadores temos, mais precisamente podemos localizar onde as quebras ocorreram e, consequentemente, especificamos a região reguladora da característica. A princípio, estudar cor de olho de moscas não parece muito interessante, mas existem inúmeras aplicações desse conhecimento em diversas áreas, pois permite a localização de genes de interesse e aprofundamento de estudos genéticos para, por exemplo, a elaboração de tratamentos, produção de fármacos, inseticidas ou fertilizantes. Na área agronômica, esses marcadores podem ser relacionados com a produtividade, sabor ou resistência à doença, e sabendo o efeito dos alelos, é possível levar a campo somente aqueles considerados vantajosos para a produção. Mas logo adianto que essas características mais complexas normalmente não são reguladas por uma única região, o que é ótimo, porque muitas regiões regulando proporcionam maior diversidade entre os indivíduos. Dada a importância desse estudo, desde 1913, os pesquisadores têm se esforçado para aumentar a qualidade dos mapas, ao ponto de que hoje, em 2020, podemos obter mapas extremamente densos de marcadores genéticos. Esse foi o mesmo que construí, com os dados de uma árvore do gênero Populus. Junto com os avanços moleculares, também ocorreram avanços nas análises estatísticas de todos esses dados produzidos, inclusive para considerar os diferentes tipos de marcadores genéticos, agora obtidos diretamente da sequência DNA. Em 2007, foi criado o software OneMap para a construção de mapas genéticos, já com a capacidade de lidar com outros tipos de população de mapeamento e todos os tipos de marcadores. O software OneMap está disponível no principal repositório do AmbienteR, o CRAN, e também no GitHub. No gráfico à direita, você pode ver o número de downloads diários pelo repositório CRAN. Tivemos um aumento nos últimos anos. Você pode ver que de 2007 para cá houve uma redução drástica do preço de sequenciamento, o que aumentou o acesso de pesquisadores à grande quantidade de marcadores. Portanto, o principal foco da minha pesquisa é adaptar o OneMap para essa grande quantidade de marcadores que hoje estão disponíveis. Para isso, eu preciso enfrentar alguns desafios genéticos, estatísticos e computacionais.